Haviam dois grupos. Um grupo estava de um lado e outro de outro. De um lado estava Deus, os anjos, Jesus. Do outro lado estava Satanás e os demônios. E entre esses dois grupos havia um muro. E em cima desse muro havia um jovem que estava indeciso, ele não sabia para que lado ia. Daí o grupo que estava com Deus e Jesus estava gritando: venha, desça daí, venha para cá, venha para o nosso lado. Daí ficou um bom tempo assim, enquanto o outro grupo, o grupo de Satanás, não falava nada, absolutamente nada. Daí o jovem, passado algum tempo, ele se perguntou: por que o povo de Satanás não tenta me convencer? Então ele virou para Satanás e perguntou: por que você não tenta me convencer? Aí Satanás falou: porque o muro é meu. A indecisão é uma decisão. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento de Elias, capítulo de número 18 do primeiro livro de Reis. Vou destacar aqui alguns versículos. O primeiro versículo a ser destacado está no versículo 17, que diz assim: quando Acabe viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Não causei problema algum a Israel. Elias respondeu: o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor e em vez disso adoraram imagens de Baal. Perturbador é aquele tipo de pessoa que gera conflito, que gera divisões. E é interessante ver que muitas das vezes a gente não olha para si mesmo. Acabe acusou Elias de ser o perturbador, mas ele estava colocando o pecado dentro de Israel, com sua família, com sua esposa Jezabel, colocando o culto a Baal. Então, ele era o perturbador. Perceba que perturbador é aquele que não obedece à palavra de Deus e não quer que os outros obedeçam também. Então, haviam 900 profetas de Baal. E Elias, ele vai se dirigir ao povo. Nota-se que um avivamento não está se referindo a ímpios, mas está se referindo a pessoas que eram cristãos, mas que por algum momento da sua vida deixaram de ser, deixaram Deus de lado. Versículo 21 diz assim: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então, quando o povo foi confrontado, se calou. A mesma história daquele jovem que não sabia para que lado ia e estava indeciso. A indecisão é uma decisão. Então, no versículo 22, Elias lhes disse: eu sou o único que resta dos profetas do Senhor, e Baal tem 450 profetas. Interessante que ele era o único profeta. E o avivamento, ele geralmente começa assim. Muitas das vezes o avivamento, na história da igreja, ele começa com uma pessoa. Martinho Lutero, John Navin, eles começam com uma pessoa que vai passando para diversas outras pessoas. É a ação do Espírito Santo em nós. Então Elias, ele era o único profeta no meio de 900. E ele agora vai propor uma disputa. Vai propor uma, entre aspas, disputa de deuses. Quem era o Deus verdadeiro, Baal ou Deus? E ele vai para o Carmelo, o Monte Carmelo, onde haviam vários altares. E tinha um lá que era o altar de Deus, que havia sido destruído. Então, versículo 28, gritaram mais alto, e como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Então lá nesse altar, os profetas de Baal estavam sacrificando, e passaram o dia todo gritando, dançando em volta do sacrifício para ver se vinha fogo do Deus dele, que não veio, obviamente. E aqui a Bíblia, ela relata que eles cantavam tão alto, que estava forçando a garganta deles, e eles se cortavam, ficavam se mutilando. Então a gente vê, muitas das vezes, a gente troca Deus e passa a vida toda buscando coisas para preencher esse vazio que há, a falta de Deus. As pessoas que se mutilam, as pessoas que perdem a voz, se desgastam, que acabam com a sua vida, se desgastam para tentar preencher um vazio que somente pode ser preenchido com Deus. É aquela pessoa que come, mas continua com fome, que está namorando, mas ainda se sente carente, não se sente realizado. E cada vez que uma pessoa consegue algo, quer mais e quer mais, porque o vazio só pode ser preenchido por Deus. E aquele povo de Israel estava vendo aquela situação toda. Interessante que Elias, ele pega 12 pedras que simbolizam Israel e faz um altar para Deus.
está simbolizando a união que deveria haver entre Israel e Judá, que estava dividido nesta época. Versículo 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Duas coisas importantes a serem colocadas em destaque: a oração. A oração é aquilo que vai iniciar, é aquilo que vai se manter e é aquilo que vai finalizar. Elias, mesmo sendo um profeta de Deus, um homem usado por Deus, levantado por Deus, ele orava, é importante. E aqui no versículo seguinte ele diz qual é o propósito do avivamento. O propósito é trazer as pessoas de volta para Deus. O avivamento nada mais é do que voltar ao primeiro amor, é voltar à Bíblia, é voltar à fé em Jesus Cristo, é voltar aos costumes da igreja. O avivamento é voltar ao primeiro amor. E Elias aqui então estava orando para que Deus desse o sinal para que o povo percebesse. E Deus deu o sinal. Versículo 38. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então, deu certo aquele plano de Deus e o povo voltou a temê-lo, o povo voltou a buscá-lo. Mas Jesus vai dizer: Bem-aventurado vós que não vistes, mas crestes. Este povo precisou ver um sinal de Deus, ver o fogo vindo do céu para crer em Deus, para voltar, para haver esse avivamento. Mas que nós venhamos sempre ter essa confiança, essa fé na palavra de Deus, que nós venhamos ser Elias na nossa geração, mesmo diante das situações, mesmo diante de uma geração tão idólatra, tão perversa, tão dispersa, nós venhamos nos manter firmes na presença de Deus, mas que isso não venha a ser para a propagação nossa, que nós venhamos usar a unção de Deus em nós para trazer mais pessoas, para avivar as pessoas, que nós venhamos deixar Deus agir em nós para trazer as pessoas de volta ao primeiro amor.